vamos, de imediato, pessoal, abrir com a Maria Lúcia Fatorelli, que ela está com problema de agenda. Eu sei que a correria dela é enorme, está fazendo um trabalho belíssimo a nível nacional. Estou acompanhando. E o pessoal está querendo 31 de outubro. Se a tua assessoria puder, 31 de outubro, fazer um grande evento mesmo. Tá. E seria você e o Eduardo. O Eduardo não falei com ele ainda, mas vou falar. Ele disse, não, o dia que precisar me chama. É para defender a grande causa, que esse clima que está no país todo. É conjuntura. Estou fazendo aqui ao vivo o convite para ela, viu? Então, com a palavra, a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, nossa querida amiga e líder Maria Lúcia Fatorelli. Muito grata, senador Paulo Paim, por essa honra de participar aqui dessa audiência pública super importante sobre a MP 881, né? Cumprimento aqui meus companheiros de mesa, amigos, Paulo Varela e o Valeir Hertel, e minhas amigas aqui presentes do Sindileges e demais entidades aqui presentes do SINAIT. A contribuição que eu quero trazer para esse debate, vou até passar para o senhor um folheto, é um folheto que a gente preparou, distribuímos na Câmara dos Deputados. Acho que quem está assistindo pela televisão aí não vai conseguir ler, lógico, mas esse folheto está disponível na página da Auditoria Cidadã e já vai estar corrigido para senador, está na gráfica imprimindo com o senador. A contribuição que a gente traz para esse debate é a seguinte: o que é que tem justificado todas essas medidas? Desde a emenda constitucional 95, que congelou todos os gastos sociais, congelou todos os investimentos em todas as pastas, em todas as rubricas orçamentárias do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público. O que é que ficou fora da então PEC do teto, que se tornou Emenda Constitucional 95? Ficaram fora os gastos financeiros com a dívida e ficaram fora os gastos financeiros com aquelas novas empresas estatais que estão sendo criadas em vários estados, em vários municípios, para operar o esquema fraudulento da chamada securitização de créditos públicos. Um esquema que desvia recursos arrecadados de contribuintes durante o percurso pela rede bancária, de tal forma que esses recursos nem alcançarão os cofres públicos. É o esquema mais escandaloso que eu já vi nesses quase 40 anos de trabalho de auditoria. Bom, o que está justificando? A emenda do teto, a reforma trabalhista, era a crise, já foi falado aqui na mesa anterior. A justificativa é a crise. Agora, a MP 881, eu estava até dando uma lida ali num texto brilhante do jurista Jorge, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui para passar, porque vale a pena as pessoas acessarem. Ele publicou esse artigo. Jorge Souto Maior é um brilhante jurista brasileiro. Ele publicou MP 881, a ruptura democrática, fazendo escola. E ele explica o alcance dessa MP 881 e em determinado parágrafo, senador, ele coloca claramente aqui, que a justificativa, vê-se uma enorme campanha midiática em torno da aprovação da MP 881, que, segundo se diz, promove, enfim, a liberdade econômica que seria essencial para tirar o país da crise. Sempre ela. Sempre ela. Então, é sempre a crise, gente. A crise para congelar tudo, menos o gasto financeiro com a dívida e com o esquema fraudulento da securitização. É a crise para aprovar a reforma trabalhista. É a crise agora para esse aprofundamento da reforma trabalhista com a MP 881.
e a crise para justificar a reforma da Previdência, que também não é reforma, é a destruição da Seguridade Social. A crise para justificar as privatizações, porque todas as privatizações, aí, essa entrega de patrimônio público está sendo justificada por essa crise. E aí, é aí que está a contribuição que a Auditoria Cidadã quer trazer, porque nós temos defendido a tese de que essa crise foi uma crise fabricada. Está aí no verso desse folheto que eu distribuí para todos vocês. Quem não levantou, não recebeu, levante a mão, que a nossa apoiadora aqui pode levar. No verso tem aí vários gráficos, olha bem. Nesse primeiro, o que mostra? Olhem que é um gráfico oficial do Tesouro Nacional. Durante 20 anos, senador Paulo Paim, essa montanha azul aqui, ó, durante 20 anos, produzimos mais de 1 trilhão de superávit primário. O que significa isso? Arrecadávamos muito mais do que gastávamos com toda a manutenção do Estado e com toda a prestação de serviço à população. Para onde foi esse trilhão que sobrou? Foi para cobrir déficit do Banco Central. De repente, derrubaram a economia a partir de 2015. Vínhamos produzindo superávit, de repente derrubaram a economia. Vínhamos tendo superávit na Seguridade Social, a arrecadação das contribuições era muito mais do que suficiente para todo o gasto com a Previdência, assistência, saúde. Teve anos, senador, que sobraram mais de 80 bilhões. Aliás, isso está no resultado da CPI que o senhor coordenou, a CPI da Previdência. A partir de 2015, caiu a arrecadação das contribuições e inverteu a partir de 2016. A arrecadação tributária vinha subindo, caiu. O PIB vinha subindo pouco, é verdade, mas vinha subindo quase 4% em média. O que aconteceu? Que derrubou o PIB caiu, 2015, 2016, 7%, mais de 7%. É queda de PIB equivalente a país em guerra. E nós não tivemos guerra. Nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Nós não tivemos guerra, não tivemos quebra de safra, não tivemos pestes, adoecimentos da população, não tivemos quebra de bancos, que foi o que produziu a crise lá nos Estados Unidos. Acho que todo mundo lembra do Lehman Brothers, que quebrou, e dos demais que não quebraram, porque o Federal Reserve Bank, injetou mais de 16 trilhões de dólares na banca privada norte-americana e europeia. Nós não tivemos, então, nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Que crise é essa que nós estamos enfrentando aqui? Essa crise, minha gente, foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Então, todos nós que estamos aqui no Senado agora trabalhando contra a reforma, essa reforma da Previdência que está aí, a PEC 6, todos nós temos que falar para todos os senadores e senadoras que o déficit não está, nem nunca esteve na Previdência ou na Seguridade Social. O déficit está e sempre esteve no Banco Central. É aí que está o problema. E como é que o Banco Central produziu essa crise? Lá em 2013, a taxa básica de juros, a taxa Selic, já estava muito alta. Estava em 7,25%, quando o mundo inteiro, desde 2008, estava praticando taxa de juros zero ou até negativa. Aqui já estava 7,25%. O que o Banco Central fez? Elevou para 14,25%, dobrou. E ficou em 14,25 mais de um ano. Só esse aumento da taxa de juro já seria suficiente para provocar uma crise. Mas o Banco Central ainda fez muito mais. Uma operação que o Banco Central faz, gente, a remuneração da sobra de caixa dos bancos é que arrebenta com o Brasil.
Sobra dinheiro no caixa dos bancos, dinheiro que os bancos não conseguem emprestar, porque eles querem taxa de juro alta demais, então não tem pessoas e empresas suficientes para acessar esse crédito. O que o Banco Central faz? Aceita o depósito voluntário desse dinheiro que sobra no caixa dos bancos e remunera diariamente. Vocês sabem quanto foi gasto com isso nos últimos 10 anos? 1 trilhão. 1 trilhão foi destinado para remunerar a sobra de caixa dos bancos nos últimos 10 anos. Quanto que a reforma da Previdência quer roubar da classe trabalhadora? 1 trilhão em 10 anos. Então, por isso é que a gente tem que colocar assim, lado a lado, porque a coisa é descarada. O tal do déficit da Previdência é uma mentira, a tal do risco de longevidade é uma grande mentira, é um desrespeito à população e até à ciência, que faz tanto esforço para que as pessoas vivam mais. Como, de repente, isso vira um risco? Então, não precisa mais pesquisar, deixa as pestes, deixa as doenças aí. É ridículo colocar a culpa na longevidade, não é esse o problema, não há déficit, não há necessidade dessa crise, gente. Hoje está aí, no globo. Extrema pobreza no país mais rico do mundo, que o Brasil é riquíssimo. É riquíssimo em recursos naturais e também mais de 4 trilhões em caixa, na gaveta, em reservas, no Banco Central e no Tesouro Nacional. Então, gente, essa crise é falsa. Essa crise é para permitir o avanço sobre os direitos sociais nessas contra-reformas trabalhistas, o avanço sobre os direitos das pessoas na reforma da Previdência e da Seguridade Social e o roubo do nosso patrimônio público através das privatizações. Então, nosso povo tem que acordar. Parece que o nosso povo está anestesiado. O nosso povo tem que acordar. Porque, além de tudo isso, está na pauta o PLP 112 de 2019, já em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Esse PLP quer colocar o Banco Central acima de tudo e de todos, para que ele possa fazer essa política monetária suicida, como diz o Piketty. Eu quero obedecer o tempo, já terminou meu tempo? Ainda tem 3 minutos, então deixa... E além desse PLP 112, que é a autonomia do Banco Central, para o Banco Central ficar acima de tudo e de todos, como o BIS, pouca gente ouviu falar do BIS, senador. E é o BIS que manda no mundo. É uma instituição privada, é o Banco Central dos bancos centrais, é do BIS, inclusive, que emanou a ordem para esse tipo de reforma de previdência. O governo usa como justificativa que tem vários países fazendo esse tipo de reforma da previdência, trabalhista. Por quê? Porque a fonte de onde vem o comando para esses fantoches que estão dirigindo países mundo afora vem do BIS. Tá? Vem do BIS. E aí um obedece, o outro obedece, o outro obedece. Agora, se tem um país no mundo que pode se rebelar contra isso, é o Brasil. Porque o Brasil é autossuficiente em tudo. O Brasil resiste a qualquer boicote que quiserem fazer contra nós. Porque aqui a gente tem tudo. O mundo precisa muito mais do Brasil do que o Brasil do resto do mundo. Então, esse PLP 112/2019 eu quero chamar a atenção, e o PLP 459, desse escândalo da securitização, PLP 459 de 2017, que significa o seguinte: o mercado já não está satisfeito mais com o juro da dívida, já não está satisfeito mais de receber quase a metade do orçamento todo ano, de se apoderar do patrimônio público e dos direitos sociais. Ele quer se apoderar diretamente da arrecadação tributária, do tributo que pagamos, que nem chegará ao orçamento. E é disso que se trata o PLP 459/2017, que infelizmente foi aprovado aqui no Senado, com o número PLS 204, e agora está lá na Câmara, mas
é preciso denunciar isso, e todas as entidades que estão participando aqui e assistindo têm que saber que está tudo interligado. Quando a gente está falando do mundo do trabalho, a gente está falando de orçamento, a gente está falando de crise fabricada. Então, essa é a contribuição que a Auditoria Cidadã traz para esse debate. Muito grata pela oportunidade. Muito bem, Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, com a competência de sempre.